A Defesa Civil segue monitorando a situação dos rios aqui em Alagoas, mas especificamente do Mundaú e do Jacuípe, que estão no seu limite. Eu vou trazer ao vivo o nosso X da Notícia, Ivan Lemos, para que ele possa nos trazer informações de como é que está a situação nesse momento, se já existe realmente o risco de transbordamento nessas regiões, mais o Mundaú do que o Jacuípe. É isso, Ivan? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde. O transbordamento ainda não, mas a situação é preocupante em Rio Largo, porque faltam 14 centímetros para ele atingir a cota ali de onde a segurança dos moradores, os moradores possam sair de casa. Isso deve acontecer daqui a 1 hora. Pode ser que daqui a 1 hora os moradores da região central ali de Rio Largo já comecem a ser retirados de casa por precaução por causa dessa subida no nível do rio Mundaú. Vou conversar direto aqui com o capitão Douglas Gomes, que vai dar mais informações para a gente, ao vivo aqui no Fique Alerta. Capitão, boa tarde. Situação mais crítica agora é em Rio Largo, mas por causa de uma precaução, né? Isso mesmo, boa tarde. Desde quando emitimos o nosso primeiro alerta, na quinta-feira da semana passada, praticamente as chuvas não pararam. Vários pontos do estado já passam de 150 milímetros. E isso fez com que os níveis realmente das principais bacias eles aumentaram muito. E falando especificamente de Mundaú, do rio Mundaú, a União dos Palmares está muito alto, Rio Largo já está em 711, então 725 a gente já começa a retirar as pessoas das áreas de risco e a tendência é realmente que essa cota ela seja atingida. Não deve ter transbordamento de rio, por enquanto, porque as chuvas tendem a diminuir um pouco. Porém, elas devem, daqui a mais uns 2, 3 dias, voltar e a gente, por prevenção, a gente vai começar a retirar e pedir, importante demais, que a população procure casa de parentes. Quem não tiver para onde ir, procura a Defesa Civil do município que ela vai encontrar uma solução. Essa situação ali em Rio Largo, você estava dizendo que está em 711 nesse momento, pode ser que daqui a 1 hora, no máximo, chegue a 725 centímetros, que é essa cota limite ali para a segurança das pessoas, para que elas sejam retiradas de casa. Isso porque o nível está subindo e também a região ali está muito encharcada, né? Isso mesmo, o solo já não consegue absorver a água de tanto que já vem chovendo, consequentemente um pouco que chove já faz com que esse nível aumente muito. Esse número de 725, ele deve realmente ser atingido nesses próximos 30 minutos ou no máximo 1 hora, e é onde a gente, sempre agindo por prevenção, como a gente já vem fazendo isso há muitos anos, a gente começa a retirar as pessoas, porque o mais importante é a gente preservar vidas e nunca trabalhar só na parte de resposta, depois que o desastre acontece. Esse é o trabalho que é feito da Defesa Civil do Estado, juntamente com as Defesas Civis municipais. Ainda falando sobre o rio Mundaú, em União dos Palmares, a gente tem imagens de mais cedo, com ele bastante cheio também. Como é que está a situação lá nesse momento? Então, lá a cota de transbordamento é de 5,60 metros, porque lá já passou da cota de atenção, e nesse exato momento ele está em 4,80 metros. Então, faltam 80 centímetros para o rio transbordar. Porém, lá estabilizou e não tem previsão, pelo menos por hoje, das chuvas aumentarem na região, nem em Pernambuco, porque essa chuva que vem lá de Pernambuco, ela vem toda para Alagoas. Então, quando a gente não monitora só Alagoas, a gente monitora também Pernambuco. Nesse limite que ele está, ainda falta para a cota de transbordo, também existe essa situação como em Rio Largo, em que as pessoas começam a ser retiradas das casas antes, ou lá é a cota de transbordo? Não. A gente emite manda um ofício para o município, então já mandamos para a União dos Palmares, já mandamos para Rio Largo, já mandamos também para Jacuípe, quando ela atinge essa cota de atenção, e a gente pede para que a Defesa Civil do município, ele analise a situação e veja a necessidade de já retirar imediatamente as pessoas. Mas o nosso protocolo atingiu a cota de atenção, a população tem que sair imediatamente das suas casas. Jacuípe, o senhor citou também, Jacuípe também é uma região ali, o rio está numa região que preocupa, é área crônica de enchentes. Como está a situação lá nesse momento? Das 3 grandes bacias que a gente tem no nosso estado, Paraíba do Meio, Mundaú e a bacia do Jacuípe é aquela que, por ter muitas rochas cristalinas, muitas pedras, ela enche muito rápido. Então, para que a população entenda, ontem ela estava na média de 2,20 metros, hoje ela já atingiu 4,50 metros e pouco e agora está em 4,40 metros. Então, ela aumenta muito rápido. A cota de transbordo dela é de 5,25 metros e qualquer chuva a mais na região já fica preocupante para ela transbordar. É uma bacia que todo ano nos causa muita preocupação e a Defesa Civil do município lá
tem atuado diuturnamente, a gente tem falado com o Caetano, que é o coordenador municipal, a todo instante, e ele está fazendo esse trabalho preventivo desde cedo. Ali são vários municípios, né, que preocupam, e aí então é a rapidez com que essa água sobe que é a preocupação da Defesa Civil. Em Jacuípe, por conta dessa característica que eu falei, e também por conta do relevo, e a calha também, que é muito baixa, se a gente pegar no instante e atinge esse número, é um rio que praticamente todos os anos, se a gente pegar os últimos 2, 3 anos, sempre transbordou. E esse ano faltou 1 centímetro para transbordar há 3 semanas e agora a gente continua monitorando. Ainda bem que essas chuvas, apesar de elas terem sido, sendo constante, aí ela não está sendo tão intensa. Isso facilita um pouco, mas se entrar aí uma nuvem mais pesada, a probabilidade de vir a transbordar aí na próxima semana é grande. Capitão, o radar aqui mostra que ainda tem nuvens de chuva, mas elas parecem estar diminuindo, é isso? Isso mesmo. Como a gente até já tinha dito pela manhã, a tendência é que diminua essas chuvas por hoje. Está chovendo um pouco na região do Agreste, mas aqui na região tem muita nebulosidade, porém nós não temos nuvens significativas, mas o dia de hoje ainda deve continuar chovendo pouco, menor do que ontem, mas intercalados com período seco. Só que essa preocupação também de vocês, por mais que a chuva diminua, é que tem municípios que têm bastante áreas de encosta. Em Roteiro, por exemplo, já teve deslizamento de encosta. Isso mesmo, uma grande preocupação, além da elevação do nível dos rios, é quem mora em área de risco. Por favor, saiam das suas residências, procura a casa de parentes ou procura a Defesa Civil do município. O nosso solo ele é formado dentro aqui do nosso estado, principalmente por bacias sedimentares. Para que vocês entendam, bacia sedimentar, quando passa de 100 milímetros, ele não consegue mais absorver água. Consequentemente, começa a ter movimento de massa. Então a população começa a pensar, está chovendo pouco. Está chovendo pouco, mas já tem chovido muito, já passou de 100 milímetros. Para ter um deslizamento de terra e alguém vir a sofrer alguma consequência mais trágica, é de forma rápida, é de forma imediata. Então a gente pede esse apoio das defesas civis municipais, mas principalmente da população. Vamos preservar, vamos trabalhar, pensando principalmente na nossa vida. É muito importante esse espaço que a imprensa dá para a gente, porque já passa, como eu falei, de alguns pontos de 150 milímetros e para acontecer um desastre de forma muito rápida. Quais são essas cidades que mais preocupam nesse momento por causa dessas áreas de encosta, possíveis deslizamentos de terra? Maceió, principalmente, que fique bem claro, Maceió é uma cidade que tem muita área de risco. A gente pede para a população que saia, mas tem outros municípios que tem muita área de risco, como Roteiro, apesar de ser um município pequeno, mas tem muita área de risco, São Miguel, cidades um pouco mais altas, mas a cidade que mais preocupa é Maceió. Capitão, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Então fica essa atenção para quem está em área de risco nessas cidades da região metropolitana, Maceió, além de Roteiro, São Miguel dos Campos, e preocupação também em Rio Largo, como disse o capitão, por causa do nível do rio Mundaú. A expectativa é de que eles alcancem 725 centímetros em aproximadamente meia hora, e quando ele alcança esse nível, os moradores ali daquela área do centro da cidade ficam muito próximos do rio, eles já começam a ser retirados de casa e a expectativa é que isso aconteça nos próximos minutos, na próxima hora. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, toda a atenção agora nesse momento e torcendo que o tempo se firme, né, para que o rio volte, então, ou se estabilize nesses 711 centímetros e não chegue a 725, que é o limite aí para a retirada das pessoas lá de Rio Largo do rio Mundaú. Aqui são ali as margens do rio Mundaú. Obrigado, Ivan, pela sua participação, agradeço ao capitão Douglas também pela disponibilidade e vamos continuar acompanhando de perto. A qualquer momento nós poderemos trazer essas informações e as atualizações sobre a questão dos níveis dos rios, tá bom?